Você já desistiu de algo no exato momento em que estava prestes para dar certo? Mas Mari, como é que eu vou saber disso? Pois é. E se fosse exatamente esse o momento que você estava aí, querendo dar para trás, querendo desistir, jogar tudo pro alto, se você soubesse que amanhã vai dar certo, que amanhã vai vir a resposta, o resultado que você tanto esperava, você iria ter desistido? Pois é. O episódio de hoje é sobre essa armadilha de desistir cedo demais. Desistir é o maior sabotador dos nossos resultados, seja num negócio, seja na vida. O problema é que às vezes a gente não avalia algumas coisas que vêm antes mesmo de testar e de saber se é a hora certa de frear, de mudar a rota, de pensar em novas estratégias. Esse episódio é para você. Se você anda cansada, pensando em largar tudo, fica aqui comigo, que com certeza você vai tirar reflexões muito importantes para tomar melhores decisões. Eu mesma, na minha caminhada, já pensei em desistir várias vezes. Inclusive, hoje não seria um bom dia para eu gravar esse podcast para vocês. Eu acordei com um galo enorme na minha testa. Eu não sei se um bicho me mordeu ou se alguma coisa aconteceu. Eu sei que a dor, o incômodo, até mesmo o desconforto, porque eu faço videocast. Você pode estar só me ouvindo, mas você também pode me ver. E esse desconforto de estar gravando com um galo na minha testa poderia ter sido o motivo de desistir, de não querer continuar. Fora outros pilares que acontecem nos bastidores que muitas das vezes fazem a gente repensar e fazem inclusive a gente ter vontade de jogar tudo para o alto. Só que a verdade é que as minhas, e eu tenho certeza que as suas principais e maiores conquistas, elas só chegaram porque você insistiu um pouco mais. Eu vejo isso com amigas, eu vejo isso na minha caminhada de quase 40 anos, eu vejo isso com as minhas mentoradas. Tenho várias mulheres, um grupo grande de mulheres que eu acompanho ao longo aí de quase 5 anos de mentorias e que eu percebo que o insistir um pouco mais muda tudo, muda vidas, muda o jogo. E, justamente, quando você, ao invés de desistir, você decide insistir, é que as portas se abrem. E aí, eu trago aqui algumas reflexões, até para que a gente contextualize esse formato de desistir, insistir, o que que é que, de fato, eu vou saber que é a melhor hora para um ou para outro. Vamos lá. A primeira coisa que vale lembrar é que existem armadilhas, sim, que fazem a gente desistir. E quais são as principais armadilhas? Eu vou listar 3 aqui para vocês. A número 1 é o imediatismo. Muitas das vezes a gente quer aquele resultado imediato. A gente quer aquela resposta na hora. Você manda um e-mail, você manda um convite, você manda uma proposta, e se aquele resultado ele não é imediato, pronto. A vontade de largar o barco, de abandonar tudo, vem na hora, porque a sua expectativa e a sua ansiedade é muito grande com relação àquele projeto. E aí, consequentemente, você acha que o outro está na mesma velocidade que você. E aí o imediatismo é um grande vilão, porque faz você então achar que não era para você e dá aquela vontade de desistir. A segunda principal armadilha é a comparação. Medir a própria régua pelo sucesso dos outros, ou seja, medir o seu bastidor pelo palco de outra pessoa. E muitas das vezes isso é extremamente até unfair, injusto com você, porque para pra pensar, as pessoas elas mostram o que elas querem, e geralmente elas contam as suas histórias de sucesso. Elas não vão te contar, ou pelo menos na maior parte do tempo, elas não vão estar dizendo para você quantas vezes elas deram um murro em ponta de faca, ou quantos nãos elas receberam antes de brilharem num sim que valeu a pena esperar. Então, começa a ser até muito mais justo com você, mais justa com essa comparação que é desleal.
Eu costumo dizer que a comparação, quando ela é saudável, é até boa, porque ela te ajuda a ter um referencial. Você vê uma pessoa que chegou em determinado lugar e de repente você vai se inspirar nela. Você vai usá-la como uma meta, digamos assim, mas uma meta de resultado e não de se tornar aquela pessoa, porque aquela pessoa passou por várias coisas. E o resultado dela pode ter vindo de várias maneiras que de repente ela não te conta nem a metade dos esforços, das noites sem dormir, ou até mesmo do networking e das possibilidades que foram abrindo para ela ao longo do caminho, mas que você não soube e que talvez você não tenha tido paciência de esperar. A terceira maior armadilha é a fadiga. E sabe qual é a pior a fadiga? Não é a fadiga física, aquele cansaço mesmo de sono, talvez, dor e etcétera. É a fadiga emocional. Olha, quando as suas emoções começam a te dizer que esse esforço todo que você está fazendo não vale a pena. Isso não vai dar em nada, você tá nadando, nadando para morrer na praia. Eu diria para você que essa fadiga talvez seja a sua principal vilã, porque ela vai minar toda a sua força, motivação e todo ali o ímpeto que você poderia ter para insistir um pouco mais. E aí entra um ponto super importante, que é um conceito chamado HALT. É um conceito que te ajuda a tomar melhores decisões. E ele é fácil de memorizar, porque é exatamente essas letrinhas HALT. E são 4 momentos que você deve evitar tomar decisões. São estados que bagunçam a nossa clareza e fazem a gente acreditar que desistir é a única saída. Então, sempre que vier esse sentimento de não é para mim, não consigo, não devo, devo parar, devo sair, pular fora, vou desistir. Eu quero que você avalie, anota isso que eu estou te falando, para tudo, bota no bloco de notas, bota num papelzinho, porque isso vai mudar a forma como você toma decisões daqui para frente. Vamos lá. Nunca tome decisões quando você estiver com fome. Esse é o H. É em inglês essas letrinhas, né? Então, nunca tome decisões quando você sentir fome. Você já parou para pensar nisso? Se você está numa dieta, se você está, precisando passar no mercado ou vai sair com os amigos e você está morrendo de fome, tenho certeza que você não vai tomar uma boa decisão na hora de fazer as compras, de pedir um menu, de pedir uma janta, um delivery, porque se você está morrendo de fome, você não toma decisões com clareza, e não são assertivas e muitas das vezes são exatamente o contra ao que você estava construindo até então. Então, nunca tome decisões com fome. 2, nunca tome decisões com raiva. Isso é muito óbvio, né, mas não custa nada lembrar. A gente quando está com raiva, a gente não está lúcido, a gente não está tomando decisões que façam sentido. Por quê? Porque a gente está movido por uma sensação, por um sentimento de fúria, de vingança às vezes, de querer cuspir fogo. Você acha que tomar decisões assim vai fazer sentido para o seu negócio ou para um projeto que você está ali insistindo? Pensa aqui comigo, se eu por acaso tenho um negócio e eu tô ali postando sobre o meu negócio, fazendo pitches de venda, oferecendo, criando oportunidades de networking, de funil para vender e por algum motivo eu fico com raiva, seja porque a plataforma não entregou, seja porque eu não consegui entrar ao vivo numa reunião de venda, e seja por quaisquer motivos que você não tem total controle, e você fica com raiva, e a partir dessa raiva você toma a decisão de desistir do seu negócio, você percebe que não tem a menor clareza? Isso vale para qualquer coisa na sua vida também, né, a sua vida pessoal. Se você toma decisões de terminar, às vezes, um relacionamento, uma amizade, de repente, devolver um produto, um serviço, desqualificar um profissional porque você está com raiva, certamente você não está com filtros suficientes para tomar decisões lúcidas e que sejam representativas da sua vontade de verdade.
Terceiro momento para você evitar: nunca tome decisões quando você se sentir sozinha ou sozinho. Quando nós estamos em estado, não é de solitude, que por opção eu tô aqui sozinha para, enfim, relaxar. Não, é quando você está se sentindo só. Quando tá aí apertando dentro do peito, quando você se sente abandonada, quando você não sente que tem pessoas do seu lado que podem te apoiar. E, consequentemente, você precisa, às vezes, tomar uma decisão com base ali em algo que esteja acontecendo, e esse sentimento de abandono, de sozinha aí, vai fazer com que você não seja assertiva. Porque você vai pensar com o ego, com aquele sentimento até ferido por estar sozinha naquela situação. E a bem da verdade é que nem todas as decisões a gente precisa de pessoas, óbvio. Só que, muitas das vezes, conversar, trocar, sentir que tem pessoas te apoiando, mesmo que nem sejam todas as pessoas, porque podem ter decisões na nossa vida que a maioria não apoie, mas você saber que tem uma pessoa ali que está do seu lado, que até que ela não interfira na sua decisão, mas ela tá com você em qualquer decisão que você tome, você certamente vai respirar e refletir mais para poder tomar uma decisão mais assertiva. Seja insistir mais um pouco, seja mudar a estratégia ou algo do tipo. O ponto é, sozinha ou com o sentimento de estar sozinha, abandonada, não é o melhor momento para tomar decisões. E por último, o nosso T do Halt é quando você estiver se sentindo cansada. Nunca tome decisões se sentindo cansada, porque é natural, gente. Quando a gente está cansada, a gente não está com as nossas faculdades mentais aqui em dia, processando tudo a pleno vapor. Então, muitas das vezes, por estar cansada, você vai querer se livrar de algo. Então, se a coisa ali não está funcionando, se houve alguma situação que não foi favorável, não foi legal e exigiu de você um posicionamento, digamos assim, e você está cansada para tomar essa decisão, muitas das vezes, como uma forma até de defesa, o seu cansaço vai dizer: "Desiste, larga tudo", porque, enfim, não faz sentido você seguir nisso aqui, você está cansada. E às vezes você só precisa descansar, e não exatamente desistir. Então, pensem sempre nesses 4 pilares na hora que vierem pensamentos relacionados à desistência. Nunca toma decisões nesses momentos com fome, com raiva, se sentindo sozinha e cansada, porque isso vai fazer com que você tome decisões que não sejam as melhores. E lembra de uma coisa? Eu acabei de reler o livro do Paulo Coelho, O Alquimista. Esse livro é muito bom, é muito rápido e muito profundo. E ele traz algumas reflexões muito interessantes, e tem 2 relacionadas a começar e terminar projetos, que acho que casa bem para a gente finalizar esse podcast. Primeiro de tudo, sempre existe a sorte do principiante. O que que significa isso? Quando a gente começa um projeto novo, é natural que a gente esteja tão empolgado, que a nossa energia esteja tão ávida ali por dar certo e com tanto magnetismo, que a gente até atraia que os primeiros resultados sejam muito bons. É igual quando você vai jogar um joguinho com os amigos, a primeira vez que você está ali, fazendo aquele jogo, aprendendo, e aí você ganha. E aí você acerta de cara e dá aquela sensação: "Uau!", e todo mundo brinca, é a sorte do principiante. Ele explica no livro que isso tem a ver muito também com essa energia, né, essa empolgação que a gente tem na hora de começar alguma coisa, e esse magnetismo reverbera. Mas também existe o desafio de quando a gente está perto de realizar algo grande. O que que significa isso? Significa que tem momentos da nossa vida que a gente está ali insistindo, 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 e aí chega aquele momento de: "Caramba, eu tô perto até de realizar meu sonho, eu tô perto de concluir algumas metas, objetivos que eu me propus a fazer". E aí é que mora o ponto, porque quando você tá bem perto, geralmente a vida tende a te desafiar.
A vida tende a ver se você realmente quer aquilo. E nesse livro, o Paulo Coelho explica como a vida, ela tende a não só ver se você está preparado para receber aquele grande sonho que você estava lutando tanto até então, mas na verdade, ela está vendo se você se tornou a pessoa forte e capaz para receber esse grande sonho. E muitas das vezes, essa pessoa forte e capaz, ela não vai desistir das coisas. Então você quer algo muito grande, mas quando você está perto de receber, você desiste, então talvez você ainda não estivesse pronta para acessar isso tão grande assim. Então, termino esse Caminhada Cast do dia com essa reflexão. Existe a sorte do principiante e existe também esse desafio de quando está chegando bem perto do seu sonho. Então, quando você sentir que está apertando aí, não desiste não. Pode ser que esteja ali super pertinho, aquela virada de chave, aquele momento que você vai realmente comemorar, tá logo ali, mas você precisa mostrar que você tá pronta para receber. Tenho certeza que esse podcast tocou aí, eu tenho certeza também que você pode insistir um pouco mais. Deixa aqui nos comentários o que que você achou, avalia com 5 estrelas, segue a gente aqui no canal, vai ser um prazer conhecer um pouco mais de você e também temos episódios novos todos os dias, sempre com uma reflexão para você ouvir um ritmo leve de uma caminhada, sem filtro, bastidores reais para mudar a sua vida. Até o próximo Caminhada Cast.